A Eleven não morreu, a personagem ainda tá viva e eu tenho a explicação perfeita pra te convencer disso. E deixando bem claro, o Mike não tem certeza se a Eleven tá viva ou não, ele fez uma teoria e pra mim a teoria dele tá certa, então vem comigo entender o final da série. E por 18 meses o Mike realmente acreditou que a Eleven tava morta, mas foi no dia da formatura, nessa cena, que ele finalmente enxergou a verdade. Nessa cena eu acho que o Mike percebeu que no dia da morte da Eleven, ela deveria estar sendo afetada pelo som dos militares, que estava ligado, mas ela não estava sendo afetada pelo som. E não é porque no mundo invertido o som não chegava, porque o som chegava sim, mas sim porque aquilo ali não era ela. Porque se fosse ela ali, ela estaria sendo afetada pela kryptonita, pelo som dos militares, que estava ligado. E uma vez que sim, ela deveria estar sendo afetada pelo som, ela não só sentiria uma dor absurda, como ela também não conseguiria utilizar seus poderes. Mas a Eleven colocou o Mike no vazio, e com tudo aquilo de kryptonita, ela jamais conseguiria fazer isso. E outra coisa muito importante, a Eleven não consegue utilizar seus poderes de olhos abertos e sem o seu nariz sangrar. E na cena final, a Eleven não só tá de olhos abertos, como o nariz dela também não tá sangrando. Então como ela conseguiu colocar o Mike no vazio pra se despedir dele? E pra mim a resposta é muito clara, porque aquela ali não era a Eleven de verdade. A verdadeira Eleven naquele momento já estava segura dentro dos túneis. E daí você me pergunta, como a Kali conseguiu sobreviver tempo suficiente pra fazer aquela ilusão da Eleven? Sobre ela ter sobrevivido, como nós vimos, o Hopper foi buscar curativo pra Kali, e quando ele voltou ela já tava ali desacordada no chão. E essa cena dela morta pode ter sido uma ilusão da própria Kali, e afinal, pro plano delas darem certo, nem o Hopper poderia saber que a Eleven ia sobreviver. Então a Kali precisava morrer aos olhos dele também, pra ele acreditar no futuro que a Eleven morreu. Outra coisa muito importante, a bomba do Mike não explodiu o laboratório, a bomba do Mike só explodiu a matéria exótica que estava em cima do laboratório. E uma vez que a matéria exótica foi atacada, a primeira coisa a acontecer foi a destruição das paredes que cercavam o mundo invertido. E é com a destruição daquela parede que tudo que tá dentro do mundo invertido começou a ser sugado para fora do buraco de minhoca. E como o laboratório é o centro do mundo invertido, é a parte mais distante das paredes, o laboratório foi a última coisa a ser sugada, o que dá margem pra Kali ter vivido tempo suficiente para manter aquela ilusão da Eleven viva o tempo suficiente para enganar geral. E na cena da morte da Kali no meio do episódio, quando você assiste ela, você percebe que tem um corte muito seco. Você consegue perceber com muita tranquilidade que a Kali falou mais alguma coisa pra Eleven, só que a série cortou a cena antes de revelar pra gente o resto da frase dela. E a série só revelou o resto da frase pra gente quando o Mike tava contando pra galera a teoria dele sobre a Eleven ter sobrevivido. E essa revelação durante a teoria de algo que com certeza aconteceu, que no caso é o resto da frase da Kali, é mais uma grande evidência de que a teoria do Mike é sim real. Sobre a Eleven, eu não acho que ela teve um final trágico. A própria cena mostra que mesmo estando longe do Mike, ela tá feliz por finalmente poder viver uma vida calma e tranquila. Mas no final de tudo, essa morte ou não morte da Eleven é ambígua. A série não dá a resposta pra gente, você escolhe no que você vai acreditar.